Se você tentar aprender programação sem entender alguns conceitos básicos, você pode passar meses estudando e ainda assim sentir que não sabe programar de verdade. E o mais curioso é que isso não tem nada a ver com inteligência artificial nem falta de prática. Tem a ver como você enxerga a programação. Porque muita gente começa aprendendo linguagens, sintaxe, ferramentas, mas ignora tudo aquilo que realmente sustenta tudo isso por trás. E é exatamente por isso que tanta gente trava logo no início. Nesse vídeo eu quero te mostrar 5 conceitos fundamentais que mudam completamente a forma como você entende programação. Não é sobre decorar código, é sobre entender o raciocínio. E quando isso se encaixa, tudo começa a fazer muito mais sentido. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Marcos. Minha formação é na área de tecnologia e eu atuo na área desde 2018, inclusive na área de engenharia de software. E hoje quero conversar com você sobre 5 conceitos da programação que quem está iniciando deveria saber. E esses conceitos são baseados na minha própria experiência e na experiência de pessoas que passaram essa experiência para mim. Vem comigo. Antes de entrar nos conceitos, vale alinhar uma coisa importante. Programar não é escrever código. Programar é resolver problemas de forma estruturada. O código é só a ferramenta. É como escrever um texto normal, como uma redação, um artigo. A linguagem é importante, mas o que realmente importa é o pensamento por trás. E aqui começa o primeiro erro comum. Muita gente foca na linguagem antes de entender a lógica. E é por isso que aprender programação pode parecer confuso no início. Mas quando você entende os conceitos certos, a linguagem vira detalhe. Se programação fosse um prédio, a lógica seria a fundação. E é aqui que muita gente começa errado. Lógica de programação é basicamente a capacidade de pegar um problema e dividir em passos. Por exemplo, se você for fazer um sistema de login, você precisa pensar quais as etapas. Primeiro, o usuário digita algo, depois o sistema valida o que esse usuário digitou, depois decide o que fazer. Simples, mas poderoso. O problema é que muita gente aprende isso direto no código, sem entender o raciocínio. E quando você entende isso, acontece algo interessante. Você percebe que programar não é sobre linguagem, é sobre organizar pensamento, e isso muda completamente o jogo. Agora, pense comigo, se um programa não pudesse guardar informações, ele seria inútil. E é aqui que entram as variáveis. Uma variável é simplesmente um espaço onde você pode guardar um valor. Pode ser um nome, um número, uma configuração, qualquer coisa. Mas o detalhe importante não é só guardar, é entender que tudo isso gira em torno de estados. E quando eu falo estado, eu quero falar está de uma forma agora, está de uma forma depois e vai modificando. E variáveis são a forma mais básica de representar esse estado. Por exemplo, um carrinho de compras tem produtos, um usuário tem dados, um sistema tem configurações. Tudo isso são dados sendo armazenados e manipulados. E é aqui que muita gente começa a entender melhor como a tecnologia realmente funciona. Porque no fundo, sistemas são só dados sendo transformados o tempo todo. Agora vem uma das partes mais importantes. Como o sistema decide o que fazer, através de controle de fluxo. Isso inclui coisas como condições, repetições, decisões, mas vamos simplificar. Imagina que você está criando um sistema que verifica se o usuário pode acessar algo. Você basicamente pergunta, se isso for verdade, faça isso, se não for, faça aquilo. Isso é simples, certo? Mas esse conceito é o coração de qualquer sistema, porque tudo em tecnologia envolve decisão, desde um botão até um sistema complexo de recomendação. E aqui entra um detalhe que pouca gente percebe. Programar é basicamente ensinar o computador a tomar decisões previsíveis. E isso exige clareza, porque computador não interpreta, ele apenas executa exatamente o que você manda. Agora, imagina um sistema cheio de código repetido. Seria impossível manter, e é por isso que existem as funções. Uma função é basicamente um bloco de código que resolve um problema específico. Você escreve uma vez e reutiliza. Mas o ponto mais importante não é a reutilização em si, é a organização. Funções ajudam você a pensar em partes menores, ao invés de tentar entender tudo de uma vez, você divide. E isso é exatamente como os desenvolvedores experientes pensam. Eles não veem um sistema inteiro, eles veem blocos que se conectam. E quando você entende isso, começa a programar de forma mais estruturada. Esse talvez seja o conceito mais poderoso e menos entendido
por iniciantes. Abstração é a capacidade de esconder complexidade. Por exemplo, quando você usa um botão em um sistema, você não pensa como ele foi construído, você só usa. Isso é abstração. Na programação, isso significa criar camadas. Você envolve um problema e depois usa essa solução como se fosse simples. E é assim que sistemas gigantescos são construídos. Ninguém entende tudo, mas todo mundo entende sua parte abstraída. E esse detalhe muda completamente a forma como vemos a tecnologia. Porque o avanço da tecnologia não é só sobre performance, é sobre criar níveis de abstração cada vez mais altos. Agora vamos conectar isso ao mundo real. Empresas de tecnologia não contratam pessoas só porque sabem linguagens. Elas contratam pessoas que entendem esses conceitos, porque linguagens mudam, frameworks mudam, mas esses fundamentos continuam. Quando você trabalha com desenvolvimento real, você não está só escrevendo código, você está modelando problemas, tomando decisões, organizando sistemas, lidando com complexidade. E é por isso que dois programadores podem usar a mesma linguagem e ter níveis completamente diferentes. A diferença não está na ferramenta, está no nível de entendimento. Aqui vai um ponto que quase ninguém fala claramente. Você não aprende programação só praticando. Você aprende programação refletindo sobre o que você está fazendo. Muita gente escreve código todos os dias, mas não evolui. Por quê? Porque está repetindo padrão sem entender conceito. E esse é o maior erro de quem está começando. Não é falta de esforço, é falta de compreensão. E quando você começa a focar nos conceitos, algo muda. Você começa a enxergar padrões e quando você enxerga padrões, você evolui muito mais rápido. Agora entra em um ponto importante. Com a evolução da inteligência artificial, muita gente acha que aprender programação vai se tornar irrelevante. Mas a realidade é mais interessante. Ferramentas de IA conseguem gerar código, certo, mas elas não substituem o entendimento, porque alguém ainda precisa saber o que pedir, avaliar se está certo, tomar decisões de arquitetura. E isso depende exatamente desses conceitos que a gente falou aqui. Na prática, o que está acontecendo é uma mudança de papel. Menos foco em escrever código linha por linha, mais foco em entender sistemas e resolver problemas. E quem domina fundamentos se adapta muito melhor a essas mudanças. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu uma coisa. Programação não é sobre código, é sobre pensamento. E esses 5 conceitos são a base desse pensamento. E se você entender isso de verdade, aprender qualquer linguagem vai ficar muito mais fácil. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Qual desses conceitos são mais difíceis de entender hoje? E outra coisa, você sente que está aprendendo programação ou só copiando código? Comenta aqui, porque essa discussão é exatamente o que faz a gente evoluir mais rápido. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor o famoso fundamento da programação, deixa o like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Seguimos evoluindo um passo tecnológico por vez.